Isso aqui é muito famoso. Não, de novo, não é bala de prata, galera. Não é o suprassumo, não é a única coisa que você vai usar. Mas isso aqui é o diagrama mais famoso sobre o processo de design. Quando eu falo processo de design, não estou falando de visual. Estou falando de design em geral. O design, e eu vou deixar mais uma dica aqui para vocês. O designer não é um artista, tá? Então se você se enxerga, você que é designer aí, se enxerga como artista, saiba que o UX, para se enxergar da forma correta e se encaixar no mundo da forma correta, ele tem que parar de achar que faz arte. E o UX é um engenheiro, é um projetista. Então, você ser engenheiro e projetista significa que você tem que criar um bom processo, olhar em 360 graus. E aí eu não estou definindo mais design como coisa visual. Design pode ser design de processo, pode ser design de serviço. Eu tenho várias formas de montar coisas através de processo e isso é design, tá? Então, você não é um artista, você é um projetista, você é um engenheiro. Se enxerga dessa forma e aí você vai conseguir setar algumas coisas na sua cabeça, tá? Então, olha lá, o começo do Double Diamond, ele começa com General Problem. O General Problem é um problema que vocês identificaram, mas que vocês não têm todos os insumos ainda para validar que aquilo é um problema real. Sabe quando você tem uma ideia? Cara, eu tenho um problema aqui de emagrecer. Eu tenho esse problema. Eu acho que é meu subconsciente me passando mensagens. Eu tenho problema de emagrecer, vamos supor. Pô, eu tenho um problema com a minha rotina. Nenhum aplicativo que eu uso tem uma rotina legal. Eu quero solucionar essa questão da rotina e da compra das coisas também. E se eu criar um produto digital para isso? Beleza, você tem um problema. E é um problema meio generalista, é um problema meio mal definido. Porque até então ele é um problema que você percebeu, mas você não sabe se ele é um problema para outras pessoas. Você não sabe o tamanho desse problema. Você não sabe quantas pessoas estão sendo impactadas por esse problema. Então, normalmente, o começo de um processo de design e o processo de criação de produto em geral, galera, ele começa pela identificação de um problema. Esse problema, ele sempre vai ter algumas evidências, tá? Então, a minha evidência é própria. Eu sei que eu não consigo, minha rotina é difícil, cozinhar é chato, blá blá blá. Eu tenho algumas evidências. Se eu fizer uma pesquisa rápida na internet, a gente vai falar disso em métodos de pesquisa, mas se eu fizer uma pesquisa rápida na internet, uma desk research, eu vou achar talvez algumas pessoas que falem alguma coisa parecida, eu vou achar matérias, artigos de pessoas que têm dificuldade com a rotina também, e aí eu tenho algumas evidências de que esse problema é um problema, mas ele não necessariamente se confirmou. E aí eu começo o meu processo de design, que é quando o diamante da ponta do General Problem abre, né? Então você vê que ele abre. E aí eu tenho na primeira metade o que a gente chama de pesquisa, o research, tá? Se vocês olharem em cima aqui em cima, aqui no Double Diamond, ele tem 4 fases, né? Ele tem a fase de Discover, Define, Develop e Deliver, que é descobrir, definir, desenvolver e entregar. Olha só que legal. Descobrir, definir, desenvolver e entregar. Tá? Então, a primeira parte ali do Double Diamond é a fase de descobrimento, de pesquisa, nosso research. É aqui que a gente vai falar com os usuários, é aqui que a gente vai questionar as coisas, é aqui que a gente vai chamar eles para conversar, disparar formulário, fazer pesquisa, fazer focus group, criar hipóteses, confirmar essas hipóteses. É aqui que a gente vai fazer o levantamento desses dados, para que a gente possa caminhar para o fechamento do diamante, que é o que a gente chama do insight, ou a fase, a fase de definição. Essa fase é muito importante. Se vocês perceberem que como o diamante ele abre, a gente chama isso de fase de divergência. Ou seja, bicho, quando você fizer pela primeira vez o seu processo de UX e você for fazer sua primeira pesquisa, tu vai se sentir o cara mais perdido do mundo, ou a mina mais perdida do mundo. Você não tem como, você vai se sentir perdido. E é normal, é bom isso, porque você está numa fase de divergência. Tem muita informação. Tem muita confirmação e também muitas das suas ideias vão ser refutadas, possivelmente. E é legal, esse é o valor do UX, porque eu não vou fazer as coisas com base no achismo, eu vou fazer com base na pesquisa. E aí eu consigo ter insights e eu consigo definir melhor. Então assim, quando eu defino esse problema, olha que massa. A definição do problema é uma fase de convergência.
O Paulo falou uma coisa muito... Eu tenho que parar de olhar esse chat porque eu fico parando, velho. O Paulo falou uma coisa muito legal. Se não parecer confuso, não vai sair nada inovador. Exato. Se eu não explorar, não cair num mar de ideias, de muitas possibilidades, muitos ângulos, eu tenho dois riscos. Não criar algo inovador, ser óbvio demais, e aí eu não precisava me mergulhar nesse mar gigante de incertezas e certezas. E eu posso acabar vivendo no achismo, não olhando exatamente para o usuário. E isso é muito perigoso, porque você é um designer de experiência. Você é um User Experience Designer. Tá? Então você precisa olhar para o usuário. E aí quando a gente tem um problema definido, que é a fase de convergência, a gente entra no meio ali, ó, que é o que a gente chama agora de Specific Problem. Olha que massa, velho. Antes eu tinha um general problem, agora eu tenho um specific problem, eu tenho um problema específico, eu tenho um problema definido, eu tenho uma hipótese que se confirmou, eu tenho um problema que possivelmente vai ser muito massa eu resolver. E aí eu entro no meio do processo de design. E aí eu vou para a fase de desenvolvimento e entrega, que é o que a gente vai divergir de novo, que é a fase de ideação. A fase de ideação é quando a gente vai debruçar no problema, juntar as pessoas do time, fazer cocriação, pensar em arquitetura de informação, pensar em jornada, focar em várias coisas para que a gente consiga definir um protótipo, que é a última fase. E aí do protótipo, eu vou colocar isso na mão do meu possível usuário, eu vou ver o que ele fala, eu vou ver as percepções dele, eu vou ver o que eu acertei, o que eu errei, vou corrigir, e aí eu vou ter uma specific solution. Isso é um processo de design, galera. Eu vou desde algo que está muito pouco tangibilizado, eu faço um processo para que eu tenha uma solução. Só uma dica rápida aqui. Eu estou mostrando o Double Diamond para a gente entender um pouco mais o processo e também entender um pouco os papéis. Mas isso aqui não é receita de bolo. Dentro de cada uma dessas fases você tem inúmeras ferramentas e muitas vezes até tem que repetir. Você chegar em ideação, usar técnicas de research para levantar um pouco mais de informação. Tá? Então, ele é um guia, um diagrama, mas não é uma receita de bolo, tá?